Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Clube da Fala aqui no YouTube. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o professor Renato Costa, sou professor de oratória, sou ator e professor de teatro. Eu trabalho com teatro há mais de 15 anos, com preparação vocal e corporal, para atores e para não atores. E hoje a gente vai falar de algo muito bacana que amedronta todo mundo. Por que eu usei as aspas agora? Quem aqui já teve medo quando está em público? Que sintomas vocês acham que surgiu em vocês? Seja minimamente um pouco de medo que vocês tiveram ao falar em público. Sudorese, tremedeira, taquicardia, a respiração falhar, o branco, o temível branco, quando vocês estão expostos a uma plateia, ou até mesmo pouca gente, numa reuniãozinha, numa reunião com seus liderados, com seus líderes, ou numa mesa de bar com amigos e o medo dominou vocês. Então essa aula é para você, que já passou por isso, ou que passa por isso no teu cotidiano. A aula de hoje é como trabalhar seus medos. Vamos comigo? Eu vou dar para vocês 10 dicas simples de como trabalhar seus medos. Vamos nessa? A primeira dica tem a ver com respiração. E a gente vai falar sobre respiração guiada. A respiração guiada, ela foi trazida pra gente pelo Rui Marra. O Rui Marra, ele dá aula de paraquedismo aqui no Rio de Janeiro. E ele começou a perceber que a maioria dos alunos que chegava para saltar de paraquedas davam respirações muito fortes para se acalmar. Ou melhor, vou trazer um exemplo mais bacana para vocês se conectarem com isso. Lembra quando a gente estava muito assustado quando era criança e nossas mães chegavam e falavam: respira fundo para você se acalmar. E aí a gente fazia aquela respirada profunda para se acalmar. Gente, respirar profundo não acalma. É na expiração, é no colocar ar para fora que você se acalma. Então a respiração guiada ela vai servir para isso. E aí eu vou dar a primeira técnica aqui para vocês conseguirem controlar essas emoções. Vocês vão inspirar, colocar ar para dentro por 3 segundos. E vocês vão expirar, colocar esse ar para fora por 7 segundos. E vocês vão fazer isso mais de uma vez. Por que eu estou falando fazer mais de uma vez, gente? Porque não é magia. Não é um feitiço que vocês vão fazer e vai dar tudo certo. Não. Isso é consciência. É um exercício. E exercício a gente repete. A gente faz séries. Então, quando você estiver muito nervoso antes de uma apresentação, é claro que você não vai fazer isso na hora que você está se apresentando. Um pouquinho antes, quando você está se preparando, faz essa respiração, faz uma série de 5, 6 vezes para você ver que seu cortisol vai baixar e você vai começar a se acalmar. E os seus medos vão ficar controlados, especialmente o medo de falar em público. Vou dar um plus nessa técnica que eu acho bastante interessante. Atrelado a isso, atrelado a essa respiração, vocês vão trazer para si uma memória estrela. O que é uma memória estrela? É você pensar em algo que te deixa muito bem. Uma lembrança, uma memória de um momento bacana que te deixa muito bem. Vou dar um exemplo bem legal, já que eu falei de feitiço. Alguém aqui já assistiu Harry Potter? Quem assistiu, comenta aqui nos comentários. Em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, no terceiro filme e no terceiro livro da saga, o Harry precisa aprender um feitiço contra um dementador. E o dementador, ele suga a felicidade das pessoas.
E o Harry, para fazer o feitiço contra o Dementador, que é o feitiço do patrono, é o Expecto Patrono, ele precisava lembrar de uma memória muito bacana. E isso é científico. Uma memória que o deixava feliz. Isso é a memória estrela. É você fazer esse exercício da respiração guiada e pensar numa memória muito legal da sua vida. Detalhe, essa memória não pode ser saudosa. Uma memória que te deixe com saudades, que faz você pensar em uma pessoa que já se foi. E isso pode ser o contrário do que a gente está imaginando. É uma memória que te deixa muito feliz. Vou dar um exemplo de uma memória que me deixa muito feliz. Quando eu me formei, na minha formatura, ao receber o meu diploma, eu fiquei tão feliz, que foi uma validação de tudo que eu fiz durante a faculdade como um todo, todos os perrengues que eu passei durante a faculdade. Então vamos fazer junto agora? Vocês vão fechar os olhos, vão inspirar por 3 segundos. Detalhe, gente, quando vocês estiverem inspirando, pensem que vocês estão cheirando uma rosa. Sabe, aquele pegar a rosa e inspirar por 3 segundos. E quando vocês estiverem expirando, é como se vocês estivessem soprando uma vela, só que sem apagar a chama. Sabe quando você faz só a chama balançar? Então isso tem que ser muito consciente, muito devagar. E lembrando, com a memória estrela. Vamos fazer? Mais uma vez. Percebem que pela minha expressão facial, a memória estrela já me traz uma sensação bacana? Me falem se aconteceu com vocês também. Segunda dica sobre como controlar os seus medos. Gente, vai parecer uma dica que não tem nada a ver com controlar medo ou controlar emoções, mas é muito bacana e vocês vão se divertir fazendo, que é exercícios físicos. Acreditem ou não, você ter um hábito saudável de se exercitar vai fazer você controlar a sua respiração. E isso faz com que você tenha um autocontrole sobre os seus aspectos de medo. Te faz realmente liberar energias que vão fazer você controlar esses aspectos de medo. E isso vai te levar a um caminho sem volta para ter esse autoconhecimento, de realmente se identificar com o exercício físico e trazer isso de forma positiva para o controle das suas emoções. Tudo bem? Vamos lá, segunda dica. Eu posso repetir isso, João, porque eu fiquei olhando para aqui para... Vai. Tá. Vamos lá, segunda dica. Não pense na sua apresentação momentos antes dela, porque isso vai te deixar ansioso. E a ansiedade é justamente você pensar no futuro. Quando terminou, se foi ruim, se foi bom, vai encher de você de sentimentos que vão começar a te gerar esse medo. Então, chegou no ambiente, chega um pouquinho antes, tenta não se atrasar para essa apresentação, mas faz a respiração guiada e não pensa na tua apresentação. Isso vai te deixar muito mais tranquilo e muito mais ciente e autoconsciente da tua apresentação. Até porque tudo que você tinha que preparar para aquela apresentação já está devidamente preparado. E se for de improviso, não tem o que preparar. É você realmente usar o teu conhecimento ou o prévio conhecimento que você tem e colocar em prática ali na apresentação. Vamos para mais uma dica? Traga um roteiro de apoio. Cuidado. Existe uma diferença entre roteiro e você copiar e colar tudo que você vai falar na apresentação num papel. O roteiro, ele tem que ser dinâmico e te ajudar, não te atrapalhar. Então, coloque em tópicos.
aquilo que você vai usar e aquilo que você vai ser importante para você na hora da tua apresentação. Recomendo, se for uma apresentação longa, de 4 a 5 tópicos. Se for uma apresentação curta, 2 a 3 tópicos já são muito relevantes para você falar sobre aquele assunto. Coloca aqui nos comentários se vocês fazem isso, se geralmente vocês levam aquela famosa colinha para as apresentações, que são devidamente os roteiros. Outra dica: ganhe tempo. Renato, como assim? Eu estou me apresentando, como que eu vou ganhar tempo? Interaja com a plateia. Beba água. Use slides. Ganhe tempo durante a tua apresentação. Esse tempo pode ser silencioso, para que você possa respirar e organizar os seus pensamentos. Isso vai ser muito benéfico durante a tua apresentação. Próxima dica: decore o início. Muito cuidado com essa frase. Vou falar a mesma coisa que eu falei durante o roteiro. Decorar o início é você saber que aquele início é imutável. É a tua apresentação, é a tua saudação, é o teu quebra-gelo, é o tema da tua apresentação. Esse é o início, não o conteúdo. O conteúdo, você tem que ter domínio sobre aquele assunto. Geralmente, quando a gente vai fazer uma apresentação, a gente tem que ter um mínimo de domínio sobre aquele conteúdo e ter preparado aquele conteúdo. Então você, mais do que ninguém, sabe do que você está falando. E é exatamente por isso que você não vai decorar o conteúdo. O conteúdo, ele tem que ser dinâmico. Você tem que mostrar exatamente o que você domina naquele conteúdo. Por isso, o roteiro nessa parte. O decorar o início é você treinar o que é imutável nessa tua apresentação. É o teu marketing pessoal. É a tua saudação, que pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário. Se for online ou um campo de webinar, é um bem-vindo. Que bom ter a presença de vocês aqui comigo. É uma saudação. Isso é imutável. Se for um quebra-gelo presencial, você vai utilizar de qualquer artifício para fazer esse quebra-gelo. Isso é imutável. Isso pode ser decorado. O conteúdo, ele pode mudar a partir de uma pergunta da plateia. Então, se você decora e está lá, fazendo tudo certinho, decorado como você planejou, mas alguém te faz uma pergunta e você tem que sair desse decorar, isso pode prejudicar toda a tua apresentação. Então, foco nesse decorar o início. Outra dica: se alimente bem. Poxa, Renato, eu não posso comer pizza para me apresentar? Não é que você não possa comer. A ideia é, segue o exemplo. Sexta-feira, eu tenho uma apresentação à tarde, por volta de 2 horas da tarde, e no horário de almoço eu como, sei lá, uma feijoada. A feijoada é deliciosa, a gente sabe, mas ela é muito pesada. Ela pode te deixar com estafa, ela pode te deixar cansado. Fora que é uma comida gordurosa e isso pode prejudicar as tuas pregas vocais. Então, quando eu falo de se alimente bem, é antes da apresentação, comer bem. Alimentos leves, alimentos que vão te dar energia para você se apresentar bem e não te deixar pesado. Sabe, com vontade de dormir, como a feijoada faz. Eu, quando como feijoada, eu tenho vontade de dormir o resto da tarde. Mas como eu vou ter uma apresentação, a ideia é que eu tenha energia para isso. Tudo bem? Vamos que vamos. Mais uma dica para a gente finalizar. Prepare-se o máximo possível. O prepare-se o máximo possível é aquele caminho que você vai fazer até chegar no dia da apresentação. É você trazer todo o domínio de conteúdo que você tem para essa apresentação. E isso fará você ser
altamente credibilizado por aquilo que você está fazendo, por aquilo que você está falando. As pessoas vão olhar e sair da tua apresentação com aquele pensamento: nossa, fulano falou tão bem, parece que ele faz isso pela vida toda. A ideia de preparar bem uma apresentação é você ter esse ponto de credibilidade, de estar seguro com a tua apresentação. Eu falei que era a última, mas eu vou dar uma bônus para vocês se sentirem ainda melhor e mais capazes para se apresentar. A última dica é: durma bem. Ter uma boa noite de sono vai te deixar cheio de energia para se apresentar. E isso vai fazer com que você não fique ansioso, o medo não te consuma, para que realmente você faça um bom trabalho. Tudo bem? Vamos que vamos. Vou trazer outros aspectos que já não tem a ver com dicas sobre controlar as suas emoções, mas que, na minha opinião, é altamente necessário para você ter um bom desenvolvimento da tua apresentação. Autoconhecimento. Você se conhecer, saber quais são seus pontos fortes e quais são seus gaps, porque todos nós temos gaps. Mas quando você está ciente deles, você pode passar por cima deles e fazer melhor a cada vez que você estiver num ambiente de público ou numa reunião. Então se conheça. Traga esse autoconhecimento para o teu dia a dia, de saber exatamente onde e quando você vai fazer o seu melhor. Lembre-se de histórias de sucesso, não de outras pessoas, mas as suas. Sabe por quê? Geralmente, a gente tende a dar valor, não dar valor, acho que essa não é a palavra para se usar aqui, mas de focar nos pontos negativos. Você teve 40 minutos de apresentação. Durante 38 minutos, você foi muito bem. E em 1 minuto, você cometeu um erro. O que a gente foca? Nos pontos positivos, que foram 38 minutos de apresentação, ou naqueles 10 segundos que eu cometi um erro? Geralmente, pode não ser todo mundo, mas eu falo isso por mim. Eu vou focar no erro. E é aí que está o erro. É você dar protagonismo a uma pequena falha. Quando você teve todo um momento de estrelato que você estava mandando muito bem. Então pensem nas histórias de sucesso de vocês. Nos momentos que vocês conseguiram fazer muito bem o que vocês estavam se propondo a fazer. E é claro, haverão erros. Os erros, eles serão consertados na próxima. E não maximizados para que eu fique ansioso e na próxima reunião eu repita. Pelo contrário, pensa que você terá outras oportunidades de fazer mais e melhor. Positividade. Aí é uma coisa com você. É pensar que tudo vai dar certo. E não ir já contando com os erros antes deles acontecerem. Fala a verdade. Coloca aqui nos comentários se antes da apresentação a gente já não vai pensando o que pode acontecer de errado. Não dá para fazer isso, gente. É pensar que tudo vai dar certo. Tudo já deu certo. Hoje nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E qualquer coisa, qualquer pergunta, só colocar nos comentários que a gente vai responder ao longo do tempo. Tchau, tchau!